Você já percebeu que, perto de certas pessoas, você começa a duvidar da própria sanidade, como se uma parte sua gritasse silenciosamente que algo está errado, enquanto outra se convence de que o problema é você? E se eu te dissesse que Carl Jung já havia descrito em linguagem simbólica exatamente esse tipo de dinâmica psíquica que hoje chamamos de relacionamento com um narcisista, mas de um jeito tão profundo que, se uma mulher realmente compreende, ela nunca mais volta para o mesmo lugar emocional? O que aconteceria se, de repente, você enxergasse não só o comportamento visível, mas a engrenagem oculta por trás do jogo, a nível de inconsciente, de sombra e de projeção? Jung dizia que aquilo que você não torna consciente volta para a sua vida como destino. Agora imagine o impacto dessa frase dentro de uma relação em que alguém precisa que você permaneça confusa, culpada e pequena para continuar no controle. E se o verdadeiro medo do narcisista não fosse você ir embora, mas você acordar? Acordar para os símbolos, para os padrões que se repetem, para as máscaras que ele veste, para o roteiro secreto que ele faz você representar sem perceber. Até que ponto a sua culpa é realmente sua? E até que ponto ela foi cuidadosamente plantada no seu inconsciente? Existe um ponto na jornada de uma mulher em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em linguagem. É aí que a visão junguiana se torna perigosa para qualquer narcisista, porque ela traduz a manipulação em arquétipo, a humilhação em padrão, o gaslighting em projeção psíquica. Quando você começa a entender que não está lidando apenas com um indivíduo difícil, mas com uma dinâmica simbólica em que você foi empurrada para o papel de sombra, algo dentro de você se revolta, se reorganiza, se recusa a continuar sendo o espelho que ele usa para se sentir grandioso. O que acontece com alguém que vive de controlar quando o espelho finalmente se recusa a refletir a mentira? Mas aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. E se, no fundo, uma parte sua também estivesse hipnotizada por esse jogo? Jung não falava apenas sobre vítimas e vilões, falava sobre encontros entre inconscientes. E se houvesse um motivo mais profundo para você ter sido fisgada exatamente por esse tipo de personalidade? Não como culpa, mas como um chamado brutal do inconsciente para que você enxergue algo sobre si mesma que nunca foi permitido emergir. Uma força, uma raiva, um desejo de liberdade, uma identidade que alguém tentou enterrar em nome de amor, lealdade ou medo de ficar sozinha. É exatamente nesse ponto onde a consciência começa a rasgar o véu da ilusão que vive o segredo que todo narcisista teme que a mulher descubra. Não é uma frase pronta, não é um truque de comportamento, não é uma regra de relacionamento. É algo bem mais perigoso, uma chave simbólica que muda a forma como você se enxerga dentro da relação e, principalmente, como você enxerga o poder que tem sobre a própria história. Ao longo deste vídeo, nós vamos descer juntas para esse território profundo da psique, onde Jung encontrou os monstros, mas também encontrou a saída. E a pergunta que vai te acompanhar o tempo todo é simples e perturbadora. Quando você finalmente enxergar o que ele tanto teme que você veja, o que de verdade ainda vai sobrar do poder que ele pensa que tem sobre você? Talvez você nem consiga explicar exatamente o momento em que tudo começou a doer demais. Só lembra da sensação estranha de ter perdido a si mesma no meio de tantas justificativas, tantas promessas e tantos pedidos de desculpa vazios. É como se, em algum ponto do caminho, você tivesse saído de cena e se transformado apenas em reflexo do humor, da carência e da vaidade de outra pessoa. Carl Jung diria que, quando isso acontece, não é só uma história de amor que está desmoronando, é um pacto inconsciente que começa a ruir. E é por isso que dói tanto. Não é apenas o outro que está sendo colocado em questão, é a versão de você mesma que aceitou esse roteiro sem perceber. Até que ponto você esteve presente na própria vida? E até que ponto você apenas representou um papel escrito pelo olhar de alguém que nunca quis te enxergar de verdade?
Com o tempo, os sinais foram ficando mais claros, mas ao mesmo tempo mais fáceis de ignorar. Comentários sutis que diminuíam sua confiança, olhares de desprezo disfarçados de brincadeira, comparações constantes com outras pessoas, como se você estivesse sempre aquém de um padrão invisível. A cada crítica, você tentava melhorar. A cada explosão, você buscava entender o que tinha feito de errado. Era quase um experimento psíquico cruel. Quanto mais você se esforçava, mais distante ficava a sensação de ser suficiente. Jung diria que essa prisão não começa fora, mas dentro. É o seu próprio inconsciente permitindo que a voz do outro ocupe o lugar da sua. Quando foi que a opinião dele se tornou mais verdadeira do que a sua sensação íntima sobre quem você é? Existe um tipo de silêncio que não é paz, é controle. Você já sentiu isso? Aquela atmosfera pesada no ambiente quando você sente que algo está errado, mas ninguém fala nada claramente. Ele diz que está tudo bem, mas o tom de voz, a frieza, o afastamento, o olhar distante gritam o contrário. Você se pega pedindo desculpas sem saber exatamente pelo quê, tentando ser perfeita para evitar uma nova explosão, uma nova crise, uma nova punição emocional. Dentro dessa névoa, Jung apontaria para a presença da sombra. Aquilo que o outro não admite em si mesmo, ele despeja sobre você. E sem perceber, você começa a carregar como se fosse peso seu. Quantas culpas, na verdade, não pertencem a você? Às vezes, o ataque não vem na forma de grito, mas de dúvida. Ele distorce fatos, reescreve conversas, minimiza a dor que você sente e faz parecer exagero tudo aquilo que te machuca. Você começa a suspeitar da própria memória, da própria percepção, da própria sensibilidade. O nome moderno para isso é gaslighting, mas Jung falaria de algo ainda mais profundo, uma manipulação do campo psíquico, em que uma consciência busca moldar a outra para preservar sua própria imagem grandiosa. É como se ele dissesse, sem palavras, acredite em mim, não em você. E aqui uma pergunta começa a se formar, mesmo que timidamente. O que acontece quando você escolhe acreditar de novo em si mesma? No fundo, há sempre um momento em que o corpo fala antes da mente. Insônia, aperto no peito, dificuldade de respirar, crises de choro sem motivo aparente, sensação de caminhar em ovos o tempo todo. Você chama isso de estresse, cansaço, fase ruim. Ele chama de drama, sensibilidade demais, falta de maturidade. Jung chamaria de sintoma, a linguagem da alma tentando te avisar que você está vivendo contra a própria verdade. A psique não suporta por muito tempo um papel que fere a sua essência sem cobrar um preço. Será que o cansaço que você sente é apenas físico ou é a exaustão de sustentar uma versão de si mesma que nunca foi sua? Por trás de cada narcisista existe um pacto silencioso com a própria sombra. Ele precisa que alguém fora dele sustente tudo aquilo que ele não tolera ver em si mesmo. Fragilidade, medo, insegurança, erro. Então ele projeta, ele despeja, ele culpa e, de algum modo, encontra em você um terreno fértil, uma história, feridas abertas, crenças antigas que permitem que essa projeção se instale. É por isso que Jung nunca enxergaria essa relação apenas como azar ou falta de sorte. Existe algo em você que reconheceu em nível profundo essa dinâmica, não como culpa, mas como magnetismo inconsciente. Que parte da sua história permitiu que você aceitasse ser o depósito emocional de alguém que se recusa a olhar para o próprio abismo? Talvez você tenha aprendido muito cedo que amor significava se sacrificar, engolir o choro, não incomodar, entender o lado do outro, mesmo quando ninguém entendia o seu. Talvez tenha crescido ouvindo que sentir demais era fraqueza, que reclamar era ingratidão, que exigir respeito era ser difícil. Quando um narcisista cruza o seu caminho, ele enxerga exatamente esse script, essa brecha, essa programação emocional. Jung falaria dos complexos, núcleos de emoção e memória que comandam a sua vida por baixo da consciência. É como se uma parte sua dissesse: se eu for boa o suficiente, se eu amar o suficiente, finalmente vão me escolher de verdade. Mas e se o erro nunca tivesse sido a sua intensidade, e sim o lugar onde você decidiu colocá-la?
Há um ponto em que a relação deixa de ser apenas dolorosa e começa a ser quase hipnótica. Você sabe que está sendo ferida, mas não consegue ir embora. Sabe que está sendo desrespeitada, mas se pega justificando, explicando, perdoando pela milésima vez. É como se houvesse um fio invisível puxando você de volta toda vez que tenta se afastar. Eu diria que esse fio é feito de projeções e fantasias. Você não está apenas tentando salvar a relação, está tentando salvar uma imagem idealizada que criou, não só dele, mas de si mesma. A mulher que aguenta tudo, que transforma todo homem, que cura todas as feridas. Será que, em algum nível, você também precisa dessa fantasia para não encarar algo muito mais difícil sobre si mesma? E então vem aqueles momentos de aparente trégua. Ele volta carinhoso, atencioso, promete mudar, diz que te ama como nunca amou ninguém, faz planos, fala de futuro. Durante um tempo, parece que tudo valeu a pena. Você respira aliviada, pensa que agora vai. Só que Jung nos lembraria de um princípio duro. Tudo aquilo que não foi transformado será repetido. As velhas dinâmicas retornam, os velhos ataques reaparecem, as velhas feridas voltam a sangrar. E cada nova decepção cava mais fundo a sensação de inadequação em você. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio se existe algo tão errado em você que talvez você mereça esse tipo de amor? No meio de toda essa espiral, algo começa a se mover silenciosamente. Não é grito, não é revolta, não é ruptura imediata. É um incômodo mais sutil, quase uma voz muito antiga dizendo que isso não pode ser tudo, que esse não pode ser o limite da sua história. Jung chamaria isso de chamado do self, o centro da sua psique, tentando reorganizar o caos, puxando você de volta para si mesma. Talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras. Porque em algum lugar dentro de você já existe uma parte que começou a enxergar por trás da máscara, que começou a desconfiar do roteiro. A pergunta que fica latejando é simples e perigosa. O que vai acontecer com toda essa dinâmica quando essa parte em você que está despertando parar de pedir licença e decidir finalmente assumir o comando? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando você começa, mesmo que sem querer, a se observar dentro da relação, algo muda no campo invisível entre vocês. O que antes era automático passa a ser visto. Aquela mensagem atravessada, aquele comentário sarcástico, aquela brincadeira que na verdade fere, tudo ganha um contorno diferente. Jung dizia que, quando a consciência toca um conteúdo, ele nunca mais volta a ser o que era. É como acender uma lanterna dentro de um quarto onde alguém se acostumou a se movimentar no escuro. O narcisista sente isso. Ele percebe que algo em você já não responde do mesmo jeito, que a mesma culpa não cola tão fácil, que o mesmo teatro não provoca o mesmo efeito. E é aí que o jogo psíquico se intensifica, porque ele sente, sem saber explicar, que está perdendo território dentro da sua mente. Nesse momento, costuma aparecer uma versão dele estranhamente ideal. Mais atento, mais apaixonado, mais presente do que nunca. Ele passa a falar tudo aquilo que você sempre quis ouvir, como se de repente tivesse entendido todas as suas dores, todos os seus medos, todos os seus traumas. É como se tivesse lido o mapa da sua alma e agora usasse cada ponto sensível como um lugar de aproximação. Jung chamaria isso de manipulação da imagem, um uso refinado da persona, a máscara social que o indivíduo apresenta ao mundo. Na frente de todos, o parceiro perfeito. No privado, o velho roteiro, pronto para voltar a emergir assim que ele sentir que recuperou o controle. A pergunta que começa a ecoar dentro de você é: será que isso é mudança ou apenas medo de te perder como fornecedora de validação? À medida que você vai compreendendo a linguagem simbólica dessa relação, algo terrível e libertador acontece ao mesmo tempo.
tempo, você deixa de se ver apenas como vítima e começa a se ver como participante de um enredo inconsciente. Não por culpa, mas por coerência psíquica. Jung insistia que tudo aquilo que encontramos no outro fala de algo nosso, mesmo que seja justamente aquilo que negamos. Talvez por trás da sua insistência em salvá-lo exista um medo antigo de se abandonar. Talvez por trás do seu silêncio exista uma lealdade cega a alguém do passado, uma promessa infantil de nunca desagradar, de nunca ser difícil. E quando você começa a ligar esses pontos, a relação com o narcisista para de ser apenas sobre ele e passa a ser um espelho cruel das partes suas que pedem resgate. É nessa fase que a culpa costuma mudar de lugar. Antes, você se culpava por não ser suficiente para ele. Agora, começa a se culpar por ter permitido tanta coisa contra si mesma. É um golpe duplo. Você olha para trás e vê todas as vezes em que sentiu o corpo tremer, o coração apertar, a intuição gritar, e mesmo assim ficou, explicou, normalizou. Jung chamaria isso de traição do self, aquele centro mais profundo da sua psique que sempre soube o que era verdade para você. Só que em vez de se punir ainda mais, talvez a pergunta precise mudar. Será que você realmente tinha recursos internos para se proteger naquela época? Ou estava apenas repetindo com ele um roteiro que começou muito antes, em uma casa, em uma infância, em um contexto onde você também não foi vista na sua totalidade? Quando a consciência começa a enxergar essas camadas, o narcisista se sente ameaçado em um lugar que vai além do ego comum. Ele depende da projeção que você faz dele. Depende de ser visto como especial, incomparável, superior. Ele precisa, em algum nível, ser o centro do seu universo psíquico. Quando Jung fala de arquétipos, ele descreve essas imagens internas que dominam a nossa vida de forma quase mítica. Muitas mulheres, sem perceber, colocam o parceiro nesse lugar de salvador, de herói, de Deus particular. O narcisista se alimenta disso. O segredo que ele teme é justamente o momento em que você tira essa coroa invisível e a devolve para onde sempre pertenceu. Não a outra pessoa, mas a sua própria capacidade de conduzir a própria história. À medida que você se apropria da própria narrativa, pequenos movimentos internos começam a acontecer. Você ainda atende o telefone, mas já não corre. Ainda responde mensagens, mas já não explica tudo. Ainda escuta os discursos, mas por dentro vai registrando incoerências, exageros, distorções. É como se você passasse a assistir o teatro em vez de atuar nele. Jung diria que esse é um passo essencial da individuação. Sair do encantamento, deixar de ser possuída por um complexo e começar a observar o padrão com um certo distanciamento. É estranho, desconfortável, porque você sente que algo está se desprendendo. Ao mesmo tempo, é sutil demais para o mundo ver de fora. Mas ele sente. Ele sempre sente quando você começa a voltar para a casa de si mesma. Então, quase como um reflexo de sobrevivência psíquica, o narcisista se torna mais caótico. Ora, ele se vitimiza, dizendo que você mudou, que se tornou fria, distante, egoísta. Ora, ele ataca, chamando você de ingrata, louca, instável. Em outros momentos, tenta te conquistar de novo, com gestos dramáticos, declarações intensas, promessas profundamente emocionadas. Esse vai e vem não é aleatório, é um mecanismo de teste. Ele quer saber até onde o antigo poder ainda funciona, até onde as antigas cordas ainda mexem o seu mundo interno. Jung enxergaria aí um conflito de forças. De um lado, o seu inconsciente que ainda responde ao velho padrão, do outro, a sua consciência emergente, tentando se manter firme no novo lugar interno que está construindo. Nesse ponto, é comum você se pegar em uma espécie de guerra dentro de si. Uma parte quer ir embora de vez, cortar, romper, desaparecer. Outra parte morre de medo do vazio que virá depois, da solidão, do silêncio, do desconhecido, porque por mais tóxica que seja, essa relação preencheu muitos espaços em você. Deu um nome para a dor, criou rotinas, ocupou pensamentos, deu um sentido, ainda que distorcido, para o seu dia.
Jung falaria disso como o perigo de romper um vínculo antes de ter construído um eixo interno sólido. Por isso, o segredo não é apenas sair do outro, é entrar em si mesma. Porque se você vai embora sem se encontrar, corre o risco de cair em braços diferentes com a mesma alma travestida de outro rosto. E aqui surge um ponto quase proibido de ser dito. Existe uma força em você que o narcisista sempre viu, mas fez de tudo para que você nunca percebesse. Ele enxergou sua inteligência emocional, sua capacidade de empatia, sua sensibilidade, sua intuição. Ele viu o tamanho do seu coração, a força da sua entrega, a profundidade do seu amor. E em vez de honrar isso, decidiu usar. Porque alguém que ama nessa intensidade, quando toma consciência de quem é, se torna livre demais. Jung diria que aquilo que hoje te aprisiona é o mesmo material bruto da sua libertação. A mesma capacidade de mergulhar fundo em uma relação pode ser canalizada para um mergulho em si mesma, se você tiver coragem de transformar o foco. Talvez o verdadeiro segredo que todo narcisista teme que você descubra não esteja apenas no que ele faz, mas no que você é capaz de fazer quando para de girar em torno dele. Quando você entende que sua sensibilidade não é defeito, é radar. Que sua intensidade não é exagero, é potência. Que seu amor não é fraqueza, é força criadora. Jung falaria do processo em que a mulher deixa de ser apenas objeto na psique do outro e se torna sujeito da própria vida. E é justamente quando essa virada começa a acontecer, de forma silenciosa e quase invisível, que algo no inconsciente dele entra em pânico. Porque se você deixa de ser espelho, ele é obrigado a olhar para o próprio vazio. A pergunta que fica suspensa entre você e essa relação é simples e profunda. O que você acha que acontece com alguém que nunca encarou o próprio abismo quando o último espelho que o refletia decide parar de mentir? Em algum ponto desse caminho, começa a surgir uma percepção inquietante. Talvez o verdadeiro vínculo não seja apenas entre você e ele, mas entre você e a imagem interna que ele ativou dentro de você. Jung falava do ânimos, a figura masculina interior que habita o inconsciente da mulher. Quando esse aspecto interno não é reconhecido, ele tende a ser projetado para fora, em homens que aparecem na vida como se fossem a resposta de todas as perguntas não feitas. O narcisista, nesse contexto, entra como um impostor psíquico, ocupa o lugar de uma autoridade interna que você ainda não assumiu. E enquanto isso acontecer, cada palavra dele pesa mais do que a sua própria voz. Cada olhar dele define o seu valor mais do que a sua própria percepção. Até quando você vai permitir que um estranho habite o trono que pertence ao seu mundo interior? Aos poucos, você começa a perceber que não é apenas o que ele faz que te prende, mas o que ele representa. Ele encarna a promessa de ser visto, escolhido, validado, admirado. Tudo aquilo que em algum momento da sua história talvez tenha te faltado. Jung diria que, quando o ânimos está na sombra, ele se manifesta como crítico implacável ou como sedutor perigoso, que ora te exalta como insubstituível, ora te destrói com frases que perfuram a alma. E você, sem saber que essa força também existe dentro de si, acredita que precisa dele para se sentir inteira. Mas e se a verdadeira ruptura começar justamente quando você perceber que aquilo que você busca nele é, na realidade, uma potência adormecida em você? É curioso como, quando a alma começa a se mover, a vida externa passa a refletir esse movimento com sinais que parecem coincidência, mas não são. Sonhos estranhos, carregados de símbolos, começam a aparecer. Casas em ruínas, espelhos quebrados, portas que se abrem para lugares desconhecidos, mares agitados, estradas que somem no horizonte. Jung chamaria isso de linguagem do inconsciente, tentando conversar com você. Em paralelo, pequenas sincronicidades surgem. Uma frase que você escuta ao acaso, um livro que cai da estante, uma conversa que alcança exatamente o ponto que você tem medo de tocar. É como se a própria realidade começasse a conspirar para que você enxergue algo que, até agora, tem evitado reconhecer. Quantos alertas a sua alma já te enviou que você preferiu chamar de acaso?
Conforme essa consciência se amplifica, um espelho mais incômodo começa a aparecer, o da sua própria sombra. Porque não é apenas o narcisista que tem um lado que prefere esconder. Você também tem. Há uma versão sua que sente raiva, que quer gritar, que quer romper, que deseja impor limites, que se cansa de ser sempre a compreensiva, a equilibrada, a que segura tudo. Talvez você tenha aprendido que essa parte é perigosa, egoísta, indigna de amor, e por isso engoliu cada impulso de dizer basta. Jung diria que enquanto essa força legítima não for integrada, você continuará atraindo pessoas que fazem, de forma distorcida, o que você não se permite fazer de forma saudável: ocupar espaço, dizer não, existir com firmeza. Até quando você vai preferir ser controlada por fora para não precisar encarar o seu próprio poder por dentro? A relação com o narcisista, por mais devastadora que seja, começa então a revelar um aspecto ritualístico. Não no sentido romantizado de destino inevitável, mas como uma espécie de iniciação brutal à verdade sobre quem você é e sobre o que não pode mais aceitar. Jung enxergaria isso como uma oportunidade sombria que o inconsciente usa para chacoalhar a personalidade e forçá-la a se reorganizar. Não é justo, não é bonito, não é leve, mas é real. Em algum nível profundo, essa experiência está te arrancando de uma versão infantil de amor, na qual você espera ser escolhida e cuidada, e te empurrando para uma postura adulta em que você precisa se responsabilizar pela própria vida psíquica. A pergunta que começa a surgir é: qual parte sua está morrendo aqui e qual parte está desesperadamente tentando nascer? À medida que você se permite ver com mais clareza a diferença entre amor e possessão, um desconforto cresce, porque talvez você sempre tenha sido ensinada a chamar de amor aquilo que na verdade era controle, medo de abandono, necessidade de ter alguém para preencher vazios. O narcisista leva isso ao extremo, confunde invasão com intimidade, dependência com entrega, drama com profundidade. Jung diria que Eros, a energia do vínculo, pode ser uma força criadora ou destrutiva, dependendo de como é vivida. Em uma relação saudável, ela amplia os dois. Em uma relação dominada pelo narcisismo, ela suga um para alimentar o outro. Você consegue perceber com sinceridade se o que você viveu foi amor que te expandiu ou um laço que foi diminuindo o tamanho de quem você era? Nesse processo, surge um risco sutil: transformar toda a dor em identidade. Você começa a se ver apenas como a mulher ferida, enganada, usada, destruída, e quanto mais se agarra a essa narrativa, mais difícil fica sair dela. Jung alertaria para o perigo de ser possuída por um complexo de vítima em que toda a sua energia psíquica passa a orbitar o trauma. Você se define pelo que sofreu, não pelo que é. E sem perceber, continua ligada ao narcisista mesmo longe, porque ele permanece sendo o eixo organizador da sua história. O segredo incômodo aqui é que para romper com ele de verdade, você não precisa apenas que ele saia da sua vida. Precisa permitir que ele saia do centro do seu significado. Você está disposta a não ser mais a protagonista do sofrimento para se tornar protagonista da transformação? Talvez, em algum momento, você tenha se imaginado simplesmente desaparecer daquela relação, como se o sumiço físico resolvesse tudo. Mas Jung sabia que não existe saída verdadeira sem atravessamento simbólico. Não basta ir embora do lugar onde o abuso acontece se a estrutura interna que o tolerava permanece intacta. É por isso que, antes de qualquer ruptura externa, um movimento íntimo é pedido. Retirar, etiqueta por etiqueta, tudo aquilo que você assumiu como verdade sobre si mesma a partir daquela história. As frases que ouviu, os apelidos pejorativos, os rótulos, as críticas recorrentes. Devolver mentalmente cada peso que não é seu. Você consegue imaginar como seria a sua vida se só por um instante você não acreditasse em absolutamente nada do que ele disse que você é? Nesse cenário interno, um exercício simbólico começa a ganhar força. Imagine as cordas invisíveis que ligam você a ele.
uma para o medo, outra para a culpa, outra para a esperança de mudança, outra para a vergonha do que viveu. Jung diria que, ao visualizar essas ligações, você está dando forma psíquica para algo que até então operava no escuro. E toda forma pode ser transformada. Talvez você não esteja pronta para cortar essas cordas de uma vez, mas pode, aos poucos, afrouxá-las, interromper a resposta automática, adiar a mensagem que viria no impulso, não justificar aquilo que dispensa explicação. Pequenos atos internos de desobediência ao velho padrão vão, silenciosamente, retirando energia do vínculo. Você consegue sentir como seria reagir a partir de quem você está se tornando e não de quem ele programou você para ser? À medida que o eixo da sua atenção vai se deslocando dele para você, um novo mito pessoal começa a se insinua. Em vez de ser a mulher que foi destruída por um narcisista, você passa a ser a mulher que atravessou uma relação com um narcisista e saiu com uma consciência que jamais teria desenvolvido em terreno neutro. Não é glorificar a dor, é ressignificar o que ela te entregou em termos de lucidez, profundidade e coragem. Jung diria que a individuação, o processo de se tornar quem se é, raramente acontece em cenários fáceis. Quase sempre vem acompanhada de perdas, confrontos, colapsos. A questão não é mais por que isso aconteceu comigo, mas o que a minha alma está tentando construir a partir de tudo isso. Você consegue perceber a diferença entre carregar uma cruz e carregar uma chave? E bem no centro dessa transição começa a se formar, ainda sem nome, o núcleo do segredo que todo narcisista teme que você descubra. Não é uma técnica de resposta perfeita, não é uma frase de efeito, não é um manual de como lidar com ele. É um ponto de virada interno em que a sua necessidade de ser validada por alguém de fora se rende, pela primeira vez, ao chamado profundo de ser fiel a si mesma. É um lugar em que até o medo de perder o relacionamento fica menor do que o medo de se perder de novo. Jung provavelmente sorriria ao ver esse movimento, porque é exatamente aí que a psique começa a girar em outro eixo. O que acontece na prática, quando essa chave finalmente gira, é algo que ainda vamos tocar, camada por camada, enquanto você se permite continuar descendo, sem pressa, para o lugar onde a sua verdade não pode mais ser manipulada. À medida que essa chave interna começa a girar, ainda que devagar, a sua rotina aparentemente comum passa a esconder pequenos atos de revolução silenciosa. Você levanta e já não organiza o dia inteiro em função do humor dele. Você começa a prestar atenção nos momentos em que abre mão de algo seu só para evitar um conflito e, algumas vezes, escolhe não ceder. Coisas simples. Não responder imediatamente, não justificar o injustificável, não implorar por compreensão onde nunca houve interesse real em compreender. Jung diria que a consciência vai se infiltrando nas frestas do cotidiano, como água que encontra caminhos invisíveis. Nada explode de uma vez, mas algo vai se deslocando dentro de você. E ele sente isso não pelos discursos, mas por essa mudança quase imperceptível no jeito como você ocupa o próprio espaço. Nesse estágio, a sua imaginação começa a trabalhar de maneira diferente. Antes, você usava a fantasia para amenizar a dor. Imaginava o dia em que ele mudaria, o momento em que ele entenderia tudo o que fez você passar, a cena em que finalmente estaria ao seu lado como você merece. Agora, sem perceber, uma outra cena começa a aparecer nas entrelinhas. A cena em que você existe sem precisar se justificar, em que a sua paz não depende do humor de ninguém, em que a sua espiritualidade, sua fé, seus sonhos, sua sensibilidade não são vistos como exagero. Jung falava da imaginação ativa como um portal para o inconsciente. Não se trata de sonhar acordada com contos de fadas, mas de permitir que imagens internas revelem desejos que foram reprimidos por medo. Que desejo sua alma anda te mostrando
nas horas em que você fecha os olhos e deixa o coração falar sem censura. Com o aprofundamento dessa escuta interna, memórias antigas começam a emergir como fragmentos de um filme que você não sabia que estava assistindo. A maneira como alguém na sua infância falava com você, as críticas veladas, os silêncios, os olhares indiferentes, a sensação de ter que merecer amor o tempo todo. Jung diria que os complexos se formam exatamente assim, núcleos de emoção carregados que ficam à espreita, esperando um gatilho semelhante no presente para voltar à cena. O narcisista, muitas vezes, não é o início da história, é a repetição mais intensa dela. E quando você percebe isso, a pergunta que surge é perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Será que eu estou tentando consertar, nesta relação, uma ferida que começou em um lugar completamente diferente? A figura do parceiro começa, então, a se misturar com figuras do passado. Pai ausente ou autoritário, mãe crítica, cuidador imprevisível, ambiente em que você aprendeu a caminhar em silêncio para não incomodar. Jung falava de padrões transgeracionais, conteúdos que atravessam gerações como se fossem heranças emocionais silenciosas. Talvez você não esteja apenas vivendo a sua própria história, mas repetindo, sem perceber, histórias de mulheres que vieram antes de você, que também se calaram, que também engoliram o choro, que também chamaram de amor aquilo que era apenas controle e medo. Em que momento você decide que essa linha precisa ser interrompida em você, não por culpa pelas que vieram antes, mas por responsabilidade pelas que podem vir depois? Nesse ponto, um arquétipo diferente começa a se aproximar. A mulher que desperta para si mesma. Não a princesa que espera ser salva, mas a viajante que desce para o submundo e volta com algo que ninguém mais pode tirar dela. Jung chamaria isso de jornada de individuação, mas você sente como se fosse uma espécie de travessia secreta. Por fora, sua vida talvez esteja parecendo a mesma, mas por dentro você está recolhendo pedaços de si que foram espalhados pela relação. Cada vez que diz um não que antes diria sim, cada vez que escolhe se calar onde antes se justificaria por horas, cada vez que cuida de algo seu em vez de correr para apagar o incêndio dele, você está, sem alarde, deixando de ser personagem no mito dele para começar a escrever o seu próprio. Ao mesmo tempo, surge um medo muito humano, o medo de ser vista como a vilã da história. Ele começa a te acusar de frieza, de egoísmo, de loucura. Diz que você não é mais a mesma, que se deixou influenciar, que está destruindo o que vocês tinham. Talvez amigos, familiares ou pessoas de fora que não conhecem o bastidor comprem a narrativa dele. E aí mexe em um ponto delicado, a necessidade de ser considerada boa, justa, compreensiva, a mulher que aguenta, que entende, que sustenta. Jung falaria da sombra ligada à persona, tudo aquilo que você esconde para manter uma imagem aceitável. Talvez você precise, pela primeira vez, tolerar que algumas pessoas te vejam como a errada, para que você possa finalmente ser a certa consigo mesma. Você está disposta a suportar esse desconforto em nome da sua verdade? Conforme esse processo avança, uma nova figura interna começa a se fortalecer. Uma espécie de conselheira silenciosa, uma voz mais profunda e calma que não grita, mas insiste. Jung a associaria ao self, o centro organizador da psique, ou a imagens arquetípicas de sabedoria, como a velha sábia, a mãe interior que acolhe sem manipular. É essa voz que sussurra para você quando o desespero quer te levar de volta, quando a saudade confunde a memória, quando a culpa tenta te puxar para o mesmo círculo. Ela não romantiza o que você viveu, não minimiza sua dor, mas também não permite que você distorça a realidade para aliviar a abstinência do vínculo. Talvez você já tenha sentido essa presença naquele instante em que, prestes a ceder de novo, algo em você segurou sua mão antes de enviar a mensagem. Seu corpo, que antes era apenas cenário da dor, começa a se tornar oráculo. Você percebe como ele reage ao ouvir o nome dele, ao ver a mensagem chegando, ao lembrar de certas cenas, a aceleração do coração, o nó na garganta,
o enjoo, a falta de ar. Em contraste, você nota também como ele responde quando você faz algo por si mesma, quando se cuida, quando descansa, quando se permite um instante de silêncio longe de qualquer demanda. Jung lembrava que a psique e o corpo não estão separados, que o sintoma é, muitas vezes, uma forma de verdade sendo dita em linguagem física. E talvez o corpo já tenha decidido, muito antes da sua mente, que esse ciclo não pode continuar. A questão é, você vai continuar traindo o corpo para permanecer fiel a um laço que nunca foi fiel a você? No meio desse tumulto interno, surgem diálogos silenciosos que ninguém vê. E se eu não atender? E se eu não explicar? E se eu não for? E se ele ficar com outra e dizer para todo mundo que eu sou a louca? E se ninguém acreditar em mim? Jung diria que essas perguntas revelam os lugares em que o medo ainda governa. Só que logo ao lado delas, começam a nascer outras perguntas, mais perigosas para o narcisismo. E se eu sobreviver? E se, na verdade, eu respirar melhor sem isso? E se eu descobrir um tipo de paz que eu nunca conheci? E se, no futuro, eu olhar para trás e me perguntar como aguentei tanto? Essas perguntas, ainda tímidas, são rachaduras na estrutura psíquica que o narcisista construiu ao seu redor. Ao perceber que está perdendo o monopólio sobre o que você pensa e sente, o narcisista pode intensificar estratégias mais agressivas. Pode tentar te atingir através de outras pessoas, pode distorcer histórias, pode te provocar para arrancar reações que depois usará contra você. Pode se mostrar repentinamente iluminado, dizendo que entendeu tudo, que vai buscar ajuda, que é um homem mudado. Jung não negaria a possibilidade de transformação, mas sempre perguntaria: essa mudança vem de um confronto autêntico com a própria sombra ou é apenas mais uma máscara para preservar o controle? A diferença você sente no corpo, não no discurso, porque a verdadeira mudança não exige que você se encolha de novo para caber. Ela te convida a crescer junto. Ele está te convidando a crescer ou a voltar para o mesmo lugar com uma decoração diferente. No silêncio entre uma tentativa de manipulação e outra, entre uma lembrança dolorosa e outra, entre uma vontade de voltar e outra, algo vai se delineando com mais nitidez. A percepção de que o segredo proibido não está escondido apenas em livros, frases ou teorias de Jung, mas na forma como você começa a aplicar essa visão à sua própria vida real. É um conhecimento que deixa de ser intelectual e se torna existencial. Não é mais sobre entender o que é um narcisista, é sobre reconhecer com coragem o que acontece dentro de você quando está diante dele. É sobre enxergar que, à medida que você retira a luz da projeção que o engrandecia, o que antes parecia gigante vai se revelando menor do que o medo fazia parecer. E é exatamente essa mudança de eixo, discreta e irreversível, que começa a tocar o núcleo daquilo que todo narcisista teme. O momento em que, sem alarde, você percebe que não precisa mais ser personagem no drama dele para sentir que existe. Talvez, quando o vídeo acabar, ninguém veja o que realmente aconteceu dentro de você. Vão enxergar apenas mais um conteúdo terminado, uma tela que escurece, um som que cessa. Mas você sabe que não é isso. Em algum lugar silencioso da sua psique, algo foi deslocado de lugar, como se uma porta que sempre esteve entreaberta tivesse finalmente se escancarado para dentro, revelando corredores que você não sabia que existiam. Não se trata apenas de entender o narcisismo, mas de reconhecer a cartografia secreta da sua alma, aquela que Carl Jung dizia que só se revela a quem aceita descer aos próprios subterrâneos. Enquanto você ouve o próprio respirar, talvez venha a sensação estranha de estar diante de um espelho diferente. Não é mais aquele espelho distorcido que te devolvia culpas, defeitos e insuficiências fabricadas. É um espelho mais antigo, mais honesto, quase severo, mas profundamente amoroso. Ele não pergunta o que fizeram com você. Ele pergunta o que você vai fazer com aquilo que descobrir agora. Porque neste ponto, a dor já não é só cicatriz, é também bússola.
E a imagem que você enxerga de si mesma, neste exato instante, é o ponto de partida de um destino que não precisa mais repetir o que te feriu. Os símbolos que cruzaram a sua mente ao longo dessa jornada não foram apenas figuras bonitas. A sombra, o espelho, a casa em ruínas, as cordas invisíveis, a mulher que desce ao próprio abismo. Tudo isso fala uma língua que o seu inconsciente entende muito antes de você formular qualquer frase. Talvez você ainda não consiga explicar, mas sente. Sente que não dá mais para chamar de amor aquilo que corrói a sua alma, que não dá mais para aceitar como destino o que na verdade é apenas repetição. E ao sentir isso, você já começou a responder a única pergunta que realmente importa. A quem você vai permanecer fiel daqui em diante, ao medo que te prende ou à verdade que te chama? Talvez exista uma parte sua tentando minimizar o que viveu, querendo transformar tudo em exagero, drama, sensibilidade demais. Essa parte está acostumada a sobreviver, diminuindo o tamanho da própria dor, porque foi assim que aprendeu a continuar. Mas existe outra parte, mais funda, que hoje se recusa a ser silenciada. É a parte que sabe, sem precisar de provas, que você nunca mereceu ser pequena para caber em ninguém. Jung diria que é o self soprando por entre as rachaduras, convocando você a abandonar de vez o lugar de espelho e a habitar o lugar de centro. E uma vez que essa convocação é ouvida, mesmo que baixinho, é impossível fingir que não escutou. Você não precisa decidir tudo hoje, nem precisa ter respostas prontas, nem um plano perfeito. A psique não respeita atalhos, ela respeita movimentos verdadeiros. Às vezes, o primeiro gesto de transformação é apenas admitir para si mesma, em silêncio, que aquilo não era amor. Outras vezes, é escolher não se culpar por ter acreditado, por ter ficado, por ter tentado. Jung sabia que consciência não se mede pelo que já está resolvido, mas pela honestidade com que você olha para o que ainda está em conflito. Se hoje você consegue ao menos olhar para a própria história com um pouco mais de ternura e um pouco menos de julgamento, isso já é uma revolução. Talvez, nos próximos dias, cenas antigas voltem à memória. Frases que antes te destruíam, agora surgirão com outra cor. Você vai lembrar de certas discussões e, de repente, perceber que estava mais lúcida do que imaginava. Vai recordar momentos de silêncio e entender que não era fraqueza, era cansaço de implorar por um tipo de reciprocidade que nunca veio. A tendência é que algumas lágrimas venham, não mais como desespero, mas como limpeza. São as últimas camadas de um luto que não é pelo fim da relação em si, mas pelo fim da ilusão. E por mais doloroso que isso pareça, é justamente a morte dessa ilusão que abre espaço para a vida da sua essência. É importante que você saiba, o verdadeiro segredo que todo narcisista teme que a mulher descubra não é um truque para lidar com ele, é um despertar em relação a si mesma. É o instante em que você entende, no corpo e na alma, que não é mais negociável abrir mão da própria integridade para não perder ninguém. Que não é mais aceitável implorar por restos de atenção quando você é capaz de oferecer presença inteira. Que não faz mais sentido lutar para permanecer em cenários que te afastam de quem você veio ao mundo para ser. A partir daqui, quem ousar se aproximar da sua vida terá de lidar com uma nova versão sua, aquela que sabe o próprio valor, não como slogan, mas como experiência interna. Se em algum nível você sentiu esse chamado, se alguma frase vibrar em você horas depois deste vídeo, permita que essa vibração se transforme em gesto. Não precisa ser grandioso. Pode ser uma oração mais honesta, um limite que você estabelece, uma conversa que escolhe não ter, um contato que deixa de alimentar, um cuidado pequeno consigo mesma que sempre foi adiado. Jung lembraria que o inconsciente responde a símbolos, não só a decisões racionais. Cada ato que confirma, na prática, o respeito por si mesma é como uma vela acesa dentro da sua própria escuridão, iluminando caminhos que você ainda não conhece, mas já sente que existem. Se essa jornada te tocou em algum lugar que você nem sabia que ainda doía, deixe esse impacto se expandir para além de você.
Há outras mulheres presas em espelhos falsos, acreditando que são loucas, frágeis, difíceis, quando na verdade estão apenas exaustas de sustentar o ego de alguém que nunca quis se ver. Ao curtir este vídeo, ao comentar o que sentiu, ao compartilhar com quem precisa ouvir, você não está apenas ajudando um canal a crescer, está participando de um movimento silencioso de despertar, onde cada história de consciência acesa abre espaço para que outras histórias também encontrem saída. A sua voz, mesmo trêmula, é parte de algo muito maior do que você imagina. E se você sentiu que esta conversa falou diretamente com a sua alma, permaneça perto. Inscreva-se, volte, permita que este espaço seja, para você, uma espécie de lembrete constante de que a sua jornada não terminou no ponto em que alguém tentou te destruir. Pelo contrário, talvez ela esteja começando justamente aqui, onde você aprende a olhar para si com os olhos de quem finalmente acordou. Porque no fim, o que Jung nos ensinaria, em silêncio, é simples e profundo. Nenhuma escuridão é capaz de apagar para sempre uma consciência que decidiu se ver. E a partir do momento em que você escolhe se enxergar inteira, ninguém mais no mundo pode convencer você de que nasceu para viver em pedaços.